Tem um Recording is on. Tem um delayzinho. Sejam todos bem-vindos, dando continuidade a tradições, né, cristãs. Hoje o Caio vai ser o palestrante, vai falar sobre a tradição batista e, como de costume, ele vai se apresentar e os últimos 20 minutos a gente vai abrir para perguntas e respostas. Eu vou pedir para a Eline orar para a gente dar início e aí a palavra está com o Caio. Então tá, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma reunião da SCA, te agradecemos por mais um momento em que podemos estudar mais sobre as coisas que permeiam as nossas vidas, sobre as nossas bases, Senhor, sobre as nossas convicções de fé. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, virtualmente. Obrigada, Senhor, por esse momento. E eu te peço, Senhor, para que o Senhor direcione essa palestra que o Caio vai dar, para que ele esteja falando, Senhor, as coisas conforme esteja tudo certinho. E eu te peço, Senhor, que o Senhor direcione a vida dele, que direcione as palavras dele também, Senhor. E nos dê sabedoria também para absorver esse conteúdo. É isso que te oramos e te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Eline. Está contigo, Caio. Tá, beleza. Vocês estão me escutando tranquilo? Porque eu estou sem fone, eu não sei se assim tá tranquilo. Sim, sim. Beleza. Então, para quem não me conhece, só vejo ícones aqui, né, em minha tela, tirando o Douglas. Mas eu sou o Caio, certo? Me formei em 2019 em Química. Atualmente, tive uma pequena passagem aí pela UNB. Participei já de algumas reuniões do SCA. E hoje eu estou no seminário, na Faculdade Teológica Batista de Brasília, certo? Estou no meu segundo semestre, então estou aí como seminarista agora da minha igreja. E eu vou falar um pouco sobre a tradição batista. Deixa eu só, acho que é aqui que compartilha. Aqui, achei. Compartilhar aqui a tela com vocês para a apresentação dos slides aqui. Creio que deva aparecer para vocês aí por agora. Ô Caio. Oi. Tem alguma coisa batendo aí, tá fazendo um som de batida no teu microfone. Então, aí é porque tem um pessoal da limpeza aqui na sala ao lado, que vai ter aula mais tarde, aí eu até fechei a porta aqui, mas é o que temos. Não, mas é como se estivesse bem próximo, como se fosse algo perto do microfone. Mas enfim, vai lá. Tá. Se tiver muito ruim, vocês me falam, me avisam que eu tento ver aqui o que eu posso fazer. Enfim, eu vou falar um pouco sobre a tradição batista, né? E aí falar como, e acho que a ideia, pelo menos aqui, vocês vão perceber que ela tem muitas áreas e ela é bem, ela não é tão homogênea assim, mas mesmo sendo um pouco heterogênea, ela ainda tem uma certa base de unidade em alguns pontos, que é esses pontos que eu quero trazer para vocês. Por isso eu coloquei esse título, né, agradando gregos e troianos, no sentido de que a tradição batista ela é muito versátil. E para falar um pouco dela, a gente precisa começar então a olhar para a nossa história, a origem dos batistas. E da onde nós surgimos, da onde nós viemos, a gente vai começar a entender um pouco o que é a tradição batista e o que eles falam, o que eles afirmam, o que nós podemos dizer um pouco sobre ela. E aí, olhando um pouco para a história, para a origem dos batistas, se você perguntar em geral para as igrejas batistas, você vai ter várias respostas, e nem todas elas estão corretas, porque nós temos algumas teorias batistas que acabaram surgindo aí no meio. A primeira é o sucessionismo batista, que eu vou tratar um pouquinho mais, os anabatistas, e depois do movimento puritano e separatista na Inglaterra. E todas essas teorias da origem dos batistas,
geralmente vai depender, por incrível que pareça, pela faixa etária da pessoa. Então, geralmente, quando você pergunta para pessoas mais velhas, eles vão começar a afirmar desse sucessionismo, que é o primeiro local que eu vou falar. Alguns vão falar dos anabatistas e com os dados históricos nós vamos ver que é o último movimento, né, o movimento puritano, separatista, da onde vem a origem dos batistas, que é aqui que nós temos. Então, vamos lá, né? Vamos começar com o sucessionismo batista, que é da onde vem conhecido, essa teoria ela é bem conhecida como JJJ, né? Jerusalém, Jordão e João Batista. E ela foi criada ou difundida muito por esse J.M. Carroll, que era um norte-americano. Ele escreveu um livro e assim, quando os primeiros missionários vieram, eles trouxeram esse livro, ele acabou sendo traduzido e aí ficou conhecido essa ideia. O livro acabou sendo traduzido como Rastro de Sangue, porém, quando você olha, esses dados não fazem muito sentido, quando você olha para os dados históricos, porque ele tenta traçar uma ideia, uma origem de que os batistas começaram lá com João Batista e criou-se uma linhagem pura de que se manteve pessoas firmes na fé durante toda a trajetória da igreja, e essas pessoas continuaram passando essas ideias e, enfim, foi criado aos batistas. Então, ele cria uma ideia de que nunca se perdeu, né? A igreja não teve momentos obscuros, de que essas coisas não aconteceram. E a gente sabe, né, pelos dados históricos, pelos documentos históricos, que isso não é bem assim. Na verdade, não aconteceu muito desse jeito. Mas esse livro acabou sendo muito difundido, principalmente na época que os primeiros missionários vieram para o Brasil, os missionários batistas, eles acabaram trazendo esse livro e essa ideia foi muito difundida. Então, geralmente os mais velhos, como eu falei, eles costumam agarrar muito forte a essa ideia. Mas ela não é bem aceita e hoje se sabe que isso não tem nada a ver. A próxima teoria é dos anabatistas, né? Muita gente acha que nós, os batistas, viemos dos anabatistas. E os anabatistas, eles são um pouco controversos, né? Quando você olha, você tem anabatistas extremamente radicais, que pegavam e acabou atacando cidades, matando pessoas, naquela época da Reforma, tudo por causa de proteger, assim, a sua fé e acreditar em outras coisas que não fazem muito sentido, quanto anabatistas que não eram tão radicais assim, que vieram, acabaram dando início a outros movimentos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. E quando nós comparamos também, certo, os documentos históricos, a gente vai ver que os batistas eles não vieram dos anabatistas. Mas por que essa confusão? Por que, então, as pessoas acharem que nós viemos dos anabatistas? Pelo fato dos anabatistas, nessa época, eles rebatizarem as pessoas. Então, o que acontecia? Os anabatistas, eles olhavam e eles viam, não tomavam esse batismo que tinha na época, lembrando que era o batismo infantil, né? O pé do batismo, e eles olhavam para aquele e eles falavam, olha, esse batismo não é válido, você precisa ser batizado novamente. Então, até mesmo na época da Reforma, eles foram perseguidos, muitos anabatistas foram perseguidos por muitas outras denominações protestantes e cristãs, porque eles achavam esse movimento, o movimento anabatista, como herege, porque eles olhavam e falavam, olha, vocês estão rebatizando, né? Os anabatistas querem dizer isso, aqueles que batizam de novo, eles entendem que o nosso batismo não é correto, eles não fazem da mesma parte de comunidade, de fé que nós fazemos, não acreditam naquilo que nós acreditamos. Então, até teve uma certa perseguição em relação aos anabatistas nessa época. E aí, por isso, toda essa confusão, porque eles surgiram, eles falavam que qualquer batismo que tinha não era válido, o único batismo válido era o que eles praticavam, certo? O que os anabatistas praticavam. E aí, por que a gente afirma com tanta certeza de que nós, os batistas, não viemos deles? Nós não viemos deles, pessoal, porque na primeira confissão de fé, quando você tem ali a primeira estruturação da confissão de fé dos batistas, aparece um documento engraçado, que é a primeira parte, quando você entra, você vê assim escrito, uma confissão de fé de 7 congregações, igrejas de Cristo, em Londres, que comumente são chamadas
de forma injustificada de anabatistas. Então, você tem documentos, e além desses, você tem outros documentos históricos mostrando que os batistas, na sua origem, ali no seu princípio, eles não queriam ser confundidos com os anabatistas. Eles não queriam ser, de maneira nenhuma, confundida com eles. Devido às suas controvérsias com os anabatistas, como eu falei, tinham movimentos radicais que procuravam matar, eles procuravam mesmo matar, eles não acreditavam nas outras tradições protestantes, cristãs daquela época, e você tinha um problema com isso. Na questão também de que outra origem anabatista deu origem aos menonitas, que são um grupo que existe até hoje, os menonitas. Eles são um pouco, o pessoal costuma confundir um pouco aqueles Amish, eles são um pouco diferentes, mas ele tem ideias similares. Então, os primeiros batistas, eles procuraram mostrar que não eram parecidos com essa tradição, com os anabatistas. Então, qual o resto é a origem dos batistas? Então, quando nós olhamos todos os dados históricos e todos os documentos, a gente vê que os batistas vieram do movimento puritano e dos separatistas, lá na Inglaterra. Foi aí que, então, começa e nasce a nossa história, a partir desse movimento, do movimento puritano e separatista. E aí, para a gente falar um pouco sobre isso, sobre esse movimento, a gente precisa voltar um pouco na história também, olhando para a reforma inglesa, que teve lá na Inglaterra. Com isso, a gente vai dar uma olhada um pouco na reforma anglicana que tivemos naquela época. Se vocês lembrarem bem, na reforma anglicana, tudo começa com Henrique VIII. Ele é bem controverso, certo? Se vocês lembrarem um pouco da história, vocês vão ver que ele era um rei, ele queria anular o casamento dele, e aí ele procura meios de fazer isso, pede ao Papa, o Papa não aceita, porque a esposa dele era afilhada do Papa, era filha, se não me engano, do rei da Espanha, se não me engano, do rei da Espanha, e aí o Papa não quer anular por relações, e a gente sabe que todo o contexto daquela época, principalmente na monarquia, ele envolve muita política, né? Muito contexto. A Igreja Católica estava perdendo o poder, e aí entrar em briga com a Espanha não seria bom para o poder da Igreja Católica. Então você tem todas essas fragilidades acontecendo, e aí quando o Henrique VIII, certo? Ele decide, por fim, romper com a Igreja Católica. Então, nós temos a Igreja Católica, o Henrique VIII rompendo, lá na Reforma Anglicana, com a Igreja Católica. E aí, então, começa-se toda a reforma iniciada. E aí, nessa reforma iniciada, Henrique VIII ainda era, sim, muito a favor do catolicismo. Você vê que as reformas que ele faz são poucas, ele não muda muita coisa, e aí isso acaba criando um sentimento meio controverso na própria igreja, na própria igreja anglicana, onde você tem a origem dos separatistas, né? Daquele movimento onde você tinha pessoas na igreja anglicana, pastores, que não eram muito a favor da reforma que estavam sendo, eles queriam algo mais forte que isso, que é quando nascem os separatistas e até mesmo os puritanos, que queriam purificar a igreja anglicana. Eles queriam trazer essa renovação, esse renovo, vindo das ideias, tanto de Calvino, quanto de Zwinglio, e dos outros reformadores que tinham naquela época. E aí, com isso, então, temos todo esse pano de fundo. E aí, o que acontece? Henrique VIII, acho que vocês conhecem a história, ele consegue se separar, ele casa novamente, e aí ele vai e casa várias vezes, né? E por fim ele acaba morrendo em 1547, e aí o filho dele, ainda muito novo, assume o reinado, só que ele assume por pouco tempo. E aí ele acaba morrendo também. E aí é quando entra a Maria Tudor, mais conhecida como Bloody Mary, né? Ela que era católica. E aí essa é a parte importante. Por que nós temos aqui? Porque como ela era católica, então ela tenta trazer novamente para a igreja anglicana o catolicismo, certo? Aquele catolicismo forte como era. E aí, então, ela acaba trazendo várias perseguições a esses
protestantes que tinham lá na igreja anglicana. Então, você tem muitos protestantes nessa época fugindo, correndo de toda essa perseguição que está sendo causada. Pessoas morrem queimadas, e tudo isso nessa época, lá em 1600, já em 1558, mais ou menos, quando ela assume o reinado. E aí você tem toda essa perseguição. Muita gente foge ali da Inglaterra, e aí ela, como ela era meio instável no trono, podemos dizer dessa forma, ela acaba caindo, certo? E aí quem assume é Elizabeth Tudor. E aí a filha dela acaba assumindo, e aí traz novamente essa ideia mais protestante para a igreja anglicana. Quando isso ocorre, muitas dessas pessoas que estavam fugindo voltam para a Inglaterra, certo? Você ainda tem aquele movimento puritano muito forte, muito intenso, de pessoas querendo purificar a igreja anglicana, de pessoas querendo fazer mesmo o movimento separatista, certo? Que queriam trazer essa separação entre a igreja e o Estado. Então, você tem tudo isso. Quando isso acontece, pessoal, depois que ela morre, depois também que ela sai do trono, entra James Stuart. E aí o que acontece? James Stuart, ele também é anglicano, protestante, só que ele vai ter um problema especificamente com os separatistas, o pessoal da igreja anglicana, os próprios, que queriam fazer essa separação, os chamados separatistas. E aí, então, inicia-se novamente uma grande perseguição a essas pessoas, aqueles pastores na época que eram separatistas, que queriam trazer essa separação, e tudo volta novamente e fica indo nesse vai e vem, foi nesse vai e vem de reinados, nessa junção, certo, de que a igreja anglicana ela é uma igreja que é comandada pelo rei. O rei ele se autodeclara como agora a pessoa que traz essa ideia religiosa, é ele que comanda. Com isso acontecendo, eles viram a instabilidade. Com essa instabilidade no governo da igreja anglicana, de que se entra um rei que é católico, ok, os cristãos fogem, os protestantes vão ter que fugir daquele local. Volta um rei que é afim do protestantismo, os cristãos voltam, mas se entra outro, eles vão ter que fugir novamente. Com essa instabilidade é que nós entramos, então, na história dos chamados batistas, que é quando nós falamos de John Smith e Thomas Harris. John Smith, ele era, sim, um pastor anglicano, certo? Dessa época, que começa a ter contato com as ideias puritanas que permeavam aquele século, e ele começa a ter e a viver exatamente isso, ele viver toda essa instabilidade política. E aí, quando a Bloody Mary, Maria Tudor, entra no reinado, ele foge lá para a Suíça. Quando ele foge para a Suíça, ele tem contato, sim, com os anabatistas ali, a primeiro princípio, e aí estudando as escrituras, ele e Thomas Harris, eles montam uma pequena comunidade de fé lá na Suíça, certo? E ali lá na Suíça, eles estudando as escrituras, eles chegam num dos primeiros princípios batistas que nós vamos ver, que é a questão do batismo. E aí eles veem que o batismo deles foi feito de maneira errada, e por incrível que pareça, pasmem, quando eles percebem, eles se auto-rebatizam, né? John Smith se auto-batiza, ele faz ele pega uma bacia de água e faz o batismo por afusão, né? Ele se joga nele mesmo e depois batiza toda a comunidade de fé dele, o Thomas Harris e todos que seguiam com ele mesmo. E aí a gente, então, tem ali o início, pelo menos o start, do que seria a vir os batistas, né? Essa ideia aí. Mas, como eu estava falando, pasmem você, a ideia deles não era a questão do batismo ser infantil, não, mas sim em relação à profissão de fé. Eles queriam saber, e aí os primeiros batistas, o princípio deles era assim, eles olhavam e falavam, ok, você batizou quando você tinha uma consciência, quando você tinha essa ideia consciente de que você foi salvo por Jesus Cristo? Aí se a pessoa falasse sim, não, então seu batismo está ok, então você não precisa fazer isso. Agora, quando eles olhavam e falavam,
você se batizou quando era criança e você não tinha consciência, a pessoa falava, sim, me batizei quando era criança e não tinha consciência. Não, então o seu batismo não é válido. A ideia que eles tentavam trazer é que esse batismo nunca existiu. Ele não existiu. Então eles iam lá e batizavam aquela pessoa e consideravam aquele como batismo certo. E essas ideias, é engraçado quando a gente olha, elas ainda estavam em construção. Como eu falei, eles não estavam muito ligando para saber para a quantidade de água. Na realidade, a quantidade de água era a menor causa deles aqui. A ideia era sempre saber se você batizou quando você tinha um período de consciência, naquela época de consciência, ou não. Esse era o passo principal deles. Foi aí, então, que ali na Suíça, depois de alguns anos, em 1609, ou seja, muito tempo depois que eles tinham ido para a Suíça, eles começam o que a gente chama de a primeira igreja batista. Eles fundam a primeira igreja batista em 1608, 1609. Eu coloquei essas duas datas porque alguns historiadores marcam essas duas datas por questões de definição, de que realmente eles escreveram uma confissão de fé, foi em 1609, e outros historiadores consideram em 1608 por questão de organização mesmo, de estar algo mais estruturado. Então, eu coloquei essas duas datas para ficar nesse limbo aí. E aí eles batizam todos aqueles, só que John Smith, ele era um cara um tanto controverso, né, na sua história. Ele era do movimento anglicano, como eu falei, ele era pastor anglicano, aí ele foi se aproximando lá para o movimento puritano, depois ele mudou, certo? Passou a montar a sua própria igreja lá na Suíça, com esses que seriam o princípio dos batistas, depois eles se separam, ele vai para um grupo anabatista, certo? E depois ele tenta falar assim, não, eu estava errado, e tenta voltar, só que como ele ficava indo e voltando, né, ele não tinha muita consistência, as pessoas meio que começaram a rejeitar ele. Então, Thomas Harris começa a encabeçar todo esse movimento batista. Depois que a Maria Tudor morre, ele resolve voltar para a Inglaterra. Então, ele resolve voltar para a Inglaterra, trazendo ali as pessoas que estavam com ele, montando novamente uma igreja ali na Inglaterra. E aí John Smith fica na Suíça naquele tempo e Thomas Harris resolve voltar. E Thomas Harris, ele era um cara muito estudioso, ele não tem formação teológica, mas ele era advogado, né? Então a gente sabe que os estudos da academia naquela época era diferente, né? Quando você era advogado, você estudava um pouco de tudo ali, e aí ele aprende as línguas originais, e ele, então, também estudando, ele vê todo esse inconformismo, certo? Com a igreja anglicana, com o caminho que a igreja anglicana estava tomando, e aí mesmo quando James Stuart volta a fazer essa perseguição mais ferrenha para os separatistas que tinham naquela época, ele ainda continua lá na Inglaterra, e ele até é preso nessa época e acaba morrendo ali na Inglaterra, mas ele deixa ali os seus discípulos com essa ideia de que nós tínhamos que batizar conforme o período de consciência da pessoa. Quando a pessoa se tivesse uma consciência plena do que viria a ser após o batismo, né? Após a conversão daqueles que entravam na comunidade de fé, e aí então eles batizavam. E lembrando novamente que eles não ligavam muito para a quantidade de água. A quantidade de água não era muito o problema nessa época. E aí, então, com isso, o que vai acabar acontecendo? Acaba que nessa época nós temos várias vertentes de soteriologia. E então acabam se criando uma certa distinção entre certos batistas que eram criados naquela época. A gente tem os próprios batistas gerais, que são aqueles batistas arminianos, que creem na expiação limitada, e nós temos os batistas particulares, aqueles que creem na expiação ilimitada. Então, você vai ter, ali mesmo nesse próprio período, essas duas vertentes surgindo em conjunto. Então, pessoas que tinham visões soteriológicas diferentes, surgindo com a ideia de que o batismo ele tinha que ser feito após a conversão, tanto dos batistas particulares,
que são aqueles calvinistas, quanto dos batistas gerais, que são os arminianos. E aí, com o passar do tempo, os batistas gerais eles acabaram diminuindo. Por quê? Porque eles eram ultra restritos. O que isso significa? Significa que eu, que sou um batista geral, eu só posso casar e eu só posso tomar ceia aqui, especificamente na minha comunidade de fé. Então, se eu for casar, eu tenho que casar com os que estão aqui comigo. Eu não posso procurar uma pessoa para me casar do lado de fora, e se eu for para uma outra comunidade de fé, se eu for para uma igreja visitar, eu não posso nem tomar a ceia lá. Eles tinham essa característica de ser batistas ultra restritos. E o que vai acontecer com isso? Eles vão acabar sendo extintos, né, para um sentido meio lógico, já que eles eram ultra restritos. Já os batistas particulares, que eram aqueles calvinistas, eles vão crescendo com o passar do tempo. E aí, então, em 1644, nós temos a primeira confissão de fé, certo? Desse movimento, que é a primeira confissão de fé batista que nós temos. E ali sim, foi então em 1640, que é quando eles também estudando, os próprios batistas particulares, e os batistas gerais também, eles veem que a maneira correta de batizar é com bastante água, né? Com muita água. Então, eles entendem que você tem que, não basta só aspergir ou fazer infusão, né? Você tem que fazer batismo por imersão ali daquelas pessoas. E então, eles lançam, em 1644, a primeira confissão de fé, que eu trouxe lá, lembrando que eles queriam sempre se desvincular desse movimento dos anabatistas, né? Eles queriam fazer essa distinção. E aí, então, passa-se um tempo depois, muita coisa acontece. Eu estou tentando resumir porque a história deles, a nossa história, a história dos batistas, é uma história muito legal de ver e muito bonita, principalmente porque ela é muito carregada de evangelismo, né? Você vê isso muito forte quando você tem, em toda essa perseguição, muitos desses batistas foram para o Novo Mundo, né? Que era os Estados Unidos ali naquela época, a Nova Inglaterra. Então, você tem uma grande parte desses batistas nessa perseguição religiosa. Boa parte deles é imigrada ali para os Estados Unidos, e depois você vê que nos Estados Unidos você também tem um grande pulso, assim, sabe, evangelístico. Tanto que eles vêm para o Brasil, vai para a Índia, vai para a África. Então, você tem batistas indo e evangelizando o mundo inteiro. E ali, pessoal, aí, falando um pouco mais, então que é feita em 1689 uma das confissões muito conhecidas, que é a Confissão de Fé Batista, de 1689, que ela é basicamente, se a gente falando assim, né, trocando em miúdos, falando a verdade, ela é muito parecida com a Confissão de Westminster, com os seguintes correções, né? Correções no sentido de governabilidade, a forma com que você vai ter ali a governabilidade da igreja, e no batismo, e até mesmo em algumas disciplinas que você aplica ali. Então, você vai ter essas pequenas correções, mas ela é basicamente a Confissão de Westminster. E aí, então, você tem essas duas divisões, e aí o que acontece? Como os batistas gerais, eles acabam sendo extinguidos com o passar do tempo, você acaba tendo uma transição dos batistas gerais indo para as igrejas dos batistas particulares. Um movimento que acontece muito até hoje. Quando você olha, basicamente até hoje, das igrejas batistas em geral, você tem muito esse quê de batistas que são arminianos, congregando em igrejas calvinistas, e até mesmo o contrário é um pouco mais difícil, mas acontece, calvinistas congregando em igrejas que são quase arminianas, né? Quase arminianas. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso daí. E aí, quais são, então, os princípios batistas? Devido a toda essa movimentação, devido a tudo isso que aconteceu, os batistas, eles sempre vão seguir o princípio dos 5 solas, né? Todos esses 5 solas, você vê, eles carregam isso eles não negam a reforma que aconteceu. Nós viemos dessa reforma, né, de toda essa reforma, isso atingiu até nós, isso chega até nós. Então, os batistas, eles sempre vão defender esses 5 solas.
a questão da liberdade religiosa, isso é muito caro para nós, porque toda a nossa história, ela vem desse movimento de nós sairmos de certo local porque estávamos sendo perseguidos, voltarmos e sair, foge de novo, e tudo isso nós vamos ter um grande movimento de liberdade religiosa, literalmente da separação entre igreja e Estado. E a gente sabe, quando nós vemos que mesmo com a reforma de Calvino, de Lutero, de Zwingli, mesmo com a reforma, você ainda tinha, assim, uma certa unificação entre a igreja e o Estado, né? Você tinha esses dois trabalhando, de certa maneira, juntos, só que, quando você tem um movimento batista, você tem isso muito forte, de que a separação, ela é necessária, porque a igreja, ela não pode estar anexada com os interesses do Estado. A gente viu que isso na nossa própria pele, quando nós olhamos para o nosso sangue, o sangue dos nossos irmãos que foram derramados, devido às perseguições, a gente vê que isso custa caro, essa unificação entre igreja e Estado, né? Quando você tem um chefe de Estado e ele também define as atividades religiosas, como é que vai ser o âmbito religioso. Então, a gente viu isso, que isso é muito forte. Tanto é que em 1644, você tem ali, na própria Inglaterra, acontecendo uma guerra civil. E aí você tem muitos pastores batistas que vão nessa guerra civil, que vão encabeçar essa parte dessa guerra civil ali, lutando e pedindo por essa separação ali que aconteceu na Inglaterra naquele período, por causa disso. Outra parte que nós temos é a ideia do congregacionalismo, certo? Em 1678, você tem muito forte ali essas primeiras ideias congregacionalistas surgindo ali naquela época. Eu até deixei aqui separado, deixa eu ver se eu acho, que é quando você tem, em 1668, é quando você tem outro grupo de batistas, eles fazendo uma certa confissão de fé, e ali você vê não só os pastores, os líderes da igreja afirmando aquilo, mas toda uma comunidade de fé fazendo a afirmação daqueles princípios. E são princípios muito interessantes quando nós olhamos, muito bonitos, que é a ideia de que toda a igreja está envolvida, certo? Naquela comunidade de fé. Deixa eu só achar aqui. Que é quando você tem esse princípio sendo estabelecido. São 6 princípios que ficaram bem claros quando isso acontece. Aqui, fica claro os seguintes princípios, né? De toda a comunidade de fé, manter a pureza doutrinária. Outro princípio que ficou claro ali na confissão de fé que eles montaram é de esclarecer a posição dos batistas. Lembram que eles não queriam ser associados com os anabatistas, que eram um movimento meio controverso naquela época. Em terceiro, atuar como guia para a Assembleia Geral ou associações locais quanto ao aconselhamento às igrejas. Então, você tinha toda a congregação ali envolvida nesse quesito de aconselhamento das próprias igrejas e de outras comunidades de fé. Servir como base de comunhão entre as igrejas locais e a Assembleia Geral. Disciplinar igrejas e membros, no sentido de aqueles que negavam a comunhão, certo? Então, você tem todo esse movimento de congregacionalismo, que é também uma ideia que também tem em outras tradições religiosas, mas isso é muito forte, isso fica também muito claro, principalmente nos princípios batistas, que você tem uma organização de governo congregacional, né? Onde a congregação começa ali a decidir certas características que pertencem à igreja. E, por fim, você também tem a adoção do batismo por imersão, como eu falei, depois de um tempo. Ali você, em 1641, você tem ali os batistas entendendo que o batismo ele tem que ser feito por imersão.
E ali você tem esse princípio sendo estabelecido pela seguinte ideia, de que o batismo, ele não é simplesmente só você ir lá e mergulhar na água e voltar, mas ele carrega toda uma simbologia envolvida nisso. Qual é essa simbologia? De que nós estamos unidos com Cristo. E aí, como eu estou unido com Cristo, quando eu mergulho, né, eu morro com Cristo, e assim eu volto, quando eu saio das águas batismais, assim eu ressurjo com Cristo. E isso nós encontramos em algumas passagens bíblicas, mas a ideia era que esse simbolismo, ele sim benéfico para nós, não somente uma ideia de batismo para afirmar para as pessoas que estão vendo aquele batismo, mas uma ideia mesmo de que agora minhas antigas práticas do pecado, todo aquele meu velho homem morre e agora eu ressurjo novamente com Cristo, tendo uma novidade de vida. E esse simbolismo a gente carrega com muita força, entendendo que isso é importante, isso traz uma verdade espiritual para a vida da comunidade local, da comunidade física. E parte também disso, a gente tem a ideia de que o batismo ele deve ser feito não somente por aspersão ou por afusão, mas porque os próprios textos bíblicos, eles trazem essa ideia, certo, de que você tem que ter água. Algumas pessoas geralmente questionam, mas na Didaquê, né, que foi escrita no primeiro século ali, trazendo a ideia de que, olha, se você não tiver com muita água, você pode batizar com pouca água, e ali ele vai reduzindo, né, a quantidade de água, a gente vai vendo na Didaquê que ele vai reduzindo. Mas isso ele ainda mostra que isso é para caso não tivesse, né, se você não tivesse aquela quantidade de água. E lembrando que nós acreditamos que essa ideia realmente ela traz uma verdade espiritual, que é a ideia do mergulhar nas águas, né? Você é morto ali, sepultado ali com Cristo e ressurge novamente com Ele. Algo que a ideia da fusão ou aspersão não irá trazer. Então, nós temos esses princípios batistas, e esses princípios batistas, eles são tanto válidos para os batistas gerais, quanto os batistas particulares, que são aquelas duas divisões que nós temos, para esses dois grupos. E aí, com isso, você acaba surgindo um movimento muito interessante, que ao longo de toda a história batista, é que todos esses princípios, sendo eles calvinistas ou arminianos, eles vão seguir eles, né? E aí você vai ter diferenciações soteriológicas, mas eles vão carregar isso, tanto é que aqui no Brasil, por exemplo, tanto os batistas gerais como particulares, todos eles assinam o Pacto Mundial Batista, né? Que é um pacto afirmando todos esses pontos que eu coloquei aí para vocês, que é o pacto que traz uma unidade, mesmo na diversidade. E é isso que eu acho interessante, quando você olha para o meio batista, você tem uma unidade, mesmo na diversidade ali. Isso é até bastante... eu sei que todas as tradições cristãs, ela tem um pouco de diversidade, ela não é uniforme, né? Até mesmo tradições mais... bem mais enrijecidas, como os próprios luteranos, ou até mesmo os próprios presbiterianos, onde você tem uma confissão de fé ali, mas mesmo assim, dentro dessas tradições, você tem pequenas variações, mas quando você pega os batistas, você vai ter uma variação enorme, até porque isso permite, né, vocês podem ver que ele permite você discordar de visões escatológicas, de visões soteriológicas, então você tem uma grande diversidade nesse meio batista, que é o que eu queria falar um pouco sobre as convenções batistas que nós temos. Nós temos muito mais do que essas três, certo? Do que essas três convenções aqui. As maiores é a Convenção Batista Brasileira, depois a Convenção Batista Nacional e a Convenção Batista Independente, e nós temos outras convenções, mas dentre essas três você vai achar igrejas das mais diversas possíveis. Né? Da convenção na qual eu faço parte, que é a Convenção Batista Brasileira, é incrível como aqui mesmo, dentro do Distrito Federal, eu tenho igrejas da minha convenção, irmãos com ideias totalmente diferentes, mas todos professando a mesma fé, todos acreditando em todos esses princípios batistas, acreditando nos 5 solas, acreditando que Cristo é a única esperança, e você tem mesmo, em meio a
diversidade, eu tenho uma unidade muito forte, onde eu olho para o meu irmão, a gente discorda de várias ideias, mas nós trabalhamos juntos para a evangelização, e como eu falei, isso é muito forte, essa ideia, eu não quis me estender muito, mas quando você pega toda a história de evangelização, aquilo que os batistas fizeram, e eu creio que cada tradição protestante tem a sua própria história de evangelizações muito forte, mas a nossa, eu acho que particularmente eu sou apaixonado por ela, porque você tem vários missionários indo para locais assim mais obscuros do mundo e assim isso crescendo de maneira incrível, essa tradição batista, essas pessoas vivendo por aquilo. Nós temos muitos missionários. A Convenção Batista Brasileira, da qual eu faço parte, eu posso falar um pouco dela. Nós temos missionários, muitos missionários espalhados pelo mundo afora, missionários no próprio Brasil, e basicamente nós temos 3 campanhas de missões, certo? Ao longo do ano inteiro, ao longo de todo o ano. A gente não faz uma campanha, a gente faz 3 campanhas de missões durante todo o ano, porque esse viés missionário é muito forte. Eu acho isso incrível, assim, nessa tradição batista. E eu quis trazer um pouco da história, porque eu acho que ela vale a pena. A gente olha e consegue entender de onde nós viemos, entender de que os batistas, eles trazem essa carga, né, de liberdade religiosa muito forte, essa ideia de que nós surgimos, de que nós olhamos para a nossa história e nós podemos entender que o batismo ele é importante, mas não só por fazer da maneira correta, pelo menos como eu acredito que é batismo por imersão, mas ele traz uma carga muito forte, que é a carga espiritual mesmo, de que esse simbolismo ele é importante. Ele traz um simbolismo, uma verdade espiritual para a minha vida física, né? E se eu deixo de fazer isso, eu deixo de realmente de ganhar para a minha vida. E aí, como outro princípio também, é a ideia do princípio de que nós somos batizados após uma consciência da fé, após realmente de eu entender que eu fui salvo por Cristo e que eu sendo salvo por Cristo, agora eu serei batizado, eu serei morto, né? Aquele meu velho homem será morto e eu vou ressuscitar com ele. Então, essa ideia também, isso é muito forte. Então, esses são um pouco dos princípios batistas que eu trouxe para vocês. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Alguma não, né? Agora começam as perguntas, eu vou parar aqui para compartilhar. E eu espero que tenha ficado claro. Isso mesmo, Caio. Obrigado. E agora a gente abre para as perguntas. A Ana levantou a mão aqui. Então, pode fazer a pergunta. Ô, Caio, você pode explicar novamente a parte dos anabatistas? É que eu fiquei um pouco... É que você falou que vocês não vêm deles. Aí você poderia explicar novamente? Não ficou muito claro para mim. Tá, é porque o que acontece? Como todo movimento, principalmente na época da Reforma, ele não é homogêneo. Então, você tem algumas vertentes de anabatistas que surgem naquela época. Você tem anabatistas que são muito radicais. E aí eles vão acabar perseguindo pessoas, matando até mesmo algumas pessoas. E você tem um caso específico. Eu não vou lembrar o nome do país em que isso aconteceu, mas em que houve uma revolta dos próprios anabatistas e eles dominam a cidade. E muita gente morre ali. E aí, com isso, as pessoas começam a se assustar. Principalmente toda a tradição protestante que estava naquela época, eles começam a tomar os anabatistas por tudo isso como hereges, como aqueles que batizavam novamente. Então você tem esse grupo, e aí eles começam até a fazer uma perseguição com os próprios anabatistas. E aí você tem esse movimento muito radical, uma ala radical desses anabatistas. E aí você tem uma ala que não é tão radical, certo? Que aí são pessoas que vão procurar realmente rebatizar. Só que aí eles trazem essa ideia de que o batismo, ele só não foi válido, mas você precisa se batizar de maneira correta, que é quando surge os chamados menonitas, que é um grupo que existe até hoje, os menonitas. E aí o que vai acontecer? Por causa disso,
quando eles falavam que eram anabatistas, por causa de todo esse contexto, né, que você tinha, que também, naquela época, quando você tinha uma perseguição, por exemplo, os anabatistas radicais, então, se mesmo você sendo um anabatista naquela época, que não era da ala radical, mas ele se declarava anabatista, existia uma perseguição em relação a eles, em relação àquele grupo. E aí, o que acontece? Quando os batistas, que é o Thomas Hughes e o John Wycliffe, eles começam a ver um pouco disso, certo? E a própria congregação começam a ver que esse batismo não era o feito de maneira correta, eles começam a tentar se desvencilhar. Eles falavam, olha, existem os anabatistas, existem aquele grupo, certo? O grupo dos anabatistas, mas nós somos um grupo diferente. Nós somos um grupo que estamos interessados em saber se você tinha consciência ou não do seu batismo. Se você tinha consciência ou não do seu batismo, aí sim, você tem consciência? Então, perfeito. O batismo que você fez, como eu falei, se podia ser por afusão ou por aspersão, eles não se importavam com isso, eles continuavam seguindo a vida deles. Se a pessoa falasse, não, fui batizado quando eu era bebê, quando eu era criança, aí então eles iam lá e falavam, esse batismo não serve, né? Você não se batizou, porque batismo só é após a conversão. E eles iam lá e batizavam novamente. Então você tem um pouco desse eles tentam se desvencilhar. Mas por que nós falamos que nós não viemos deles? Porque os anabatistas acabaram sendo extintos com o tempo, né? Eles acabaram se extinguindo, com exceção dos menonitas, mas ainda assim são um grupo muito pequeno. E aí, com os batistas, eles vieram exatamente desse grupo separado. Eles não tiveram contato, a princípio. Você até teve o John Wycliffe, mas ele lembra que eu falei que ele se separa, né? Ele acaba indo lá para o meio anabatista, mas você tem a separação, né, desses dois ali. E aí é por isso que nós tentamos até nos desvencilhar também, falar, olha, a gente passou perto, mas nós não viemos dele, né? Nós não somos uma ramificação dos anabatistas. Viemos de um movimento diferente. Não sei se fui claro. Não, ficou claro, sim. Obrigada. Mais alguma pergunta? Pessoal, se quiser escrever no chat também, eu faço a leitura. Se tiver com dificuldade com o microfone. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui. Dou-lhe uma. Então é isso. Caio, você pode estar orando para a gente encerrar a reunião? Posso sim. E muito obrigado pela palestra, foi muito esclarecedor em vários pontos. E é isso. Eu queria, na realidade, só antes de orar, agradecer a vocês, a diretoria também do SA, por me chamar. Queria pedir também desculpa pelo atraso, como eu falei, eu tive um pequeno problema aqui com a questão da internet, mas é sempre uma honra e espero ter me feito entendido, né, a vocês. Às vezes eu vou falando assim, e aí, como eu vi que ninguém teve muitas perguntas, ou ninguém entendeu, ou então me fiz muito claro, né? Espero ter conseguido fazer todos entenderem aí. Mas agradecer mesmo, agradecer a todos. Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá, ó Pai, a chance de estudar a história não só dos batistas, mas de várias tradições cristãs, faz com que a gente possa olhar e viemos, ó Pai, de um ponto em comum, que é a reforma, a ideia de que precisamos, ó Deus, sempre estar olhando para nós, para os nossos pecados que estamos cometendo e às vezes estamos ignorando, olhando, ó Pai, para aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser observado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor opera, ó Pai, no meio do teu povo, trazendo, ó Pai, pessoas para mais perto de Ti, trazendo, ó Pai, o entendimento de que somos povo Teu, ó Pai, e temos, ó Pai, uma unidade, mesmo em meio à diversidade. E isso é bonito de ver
vejo isso na minha própria denominação, mas agradecemos porque, acima, Pai, de denominações, somos o teu corpo, somos filhos teus, somos a tua igreja e somos todos irmãos em Cristo Jesus e podemos alegrar e nos glorificar e gloriarmos disso e entendermos que o Senhor é Deus e soberano sobre todas as coisas. Muito obrigado, Deus, por essa reunião e que o Senhor possa abençoar a vida de todos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima reunião. E depois eu vou lembrar lá a questão dos associados, da contribuição. Vou encerrar agora aqui a gravação. E mais uma vez, obrigado, Caio. Eu só queria falar, fiquei esperando, né, os pedobatistas aqui para fazer as perguntas. Fui totalmente enganado. Uhum. Mas valeu, pessoal. Obrigado.